de 55, a gente vai ter o segundo, a gente vai ter o segundo, o dia 2 de maio de 1958. Então, ela não escreveu durante todo o semestre, o segundo semestre de 55, ela não escreveu no ano de 1956, ela não escreveu durante o ano de 54, 56, 57, e só em 2 de maio de 58 que ela retoma o diário. E eu escolhi esse trecho porque nós estamos em maio, né? Então eu vou chegar até aí o dia 9 de maio de 1958, há 64 anos, para celebrarmos, né, a existência dessa escritora entre nós. E quero chamar a atenção de vocês aqui de alguns outros detalhes temáticos e poéticos. Então, em 2 de maio de 1958, ela vai escrever assim. Ela está retomando o diário e ela escreve: eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia. Ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. É tão agudo esse trecho, né? Porque ela vai mesclando, ela vai alternando frases muito curtas em que ela coloca a mãe, a escritora, a mulher, a escritora. E ela vai falando do seu cotidiano, que em 1958 é um cotidiano completamente invisibilizado, mas ela traz esse cotidiano e pinta aqui um quadro de Brasil que poucos escritores conseguiram pintar. Né? Então, no momento em que ela diz, é a última frase, o José Carlos está com 9 anos, ponto. Um país em que uma criança de 9 anos é intimada aí na delegacia. 3 de maio, próximo dia. Fui na feira da rua Carlos de Campos, catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura. Mas ficou sem efeito, porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos, porque não tenho o que comer. Ponto. Olha, né, a cena, o quadro que ela pinta aqui com meia dúzia de palavras. O enredo, né? É um conto. Por que não é um microconto? Por que quando Carolina escreve não é conto? Tem um enredo aqui. Né? A saída, a busca, ir na feira, o conflito de buscar algo, de pedir algo, né? Depois, isso não tem efeito, ela usa esse termo, não tem efeito, porque ela não tem gordura. Né? Os meninos estão nervosos porque não têm o que comer. Né? Então, o que acontece com esse trecho? Se a gente pegar, por exemplo, a teoria do conto do Hemingway, a teoria do iceberg, do Hemingway, em que ele vai dizer que o que importa do conto é o que não está à mostra. Por isso o iceberg, né? Porque o iceberg a gente só vê a pontinha. Abaixo do mar é que está toda a estrutura gigantesca de um iceberg. Então, para o Hemingway, o bom conto, o que mais vai interessar no bom conto não é a pontinha que ele está mostrando, mas é todo o iceberg, toda a
pedra, todo o gelo colossal que sustenta essa pontinha, né? Então, usando a teoria de Hemingway, olha que conto magistral a gente tem aqui em 3 linhas, 2 linhas e meia. Porque qual é a pedra colossal que sustenta esse iceberg? Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 6 de maio. De manhã, não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava doente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos. E eu esqueci a hora de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª Delegacia. O que eu faço com isso, gente, né? A mulher esqueceu de ir na delegacia que estava intimando o filho dela de 9 anos porque ela tinha que escrever versos. Olha que transgressão. Olha o lugar onde Carolina se colocava, a urgência da escrita de Carolina. Ela continua: o que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia, Circo Teatro Nilo. Aí a gente pode ir em Roland Barthes e falar do fragmento. O uso que Carolina Maria de Jesus faz do fragmento. Como ela vai sobrepondo aqui imagens aparentemente aleatórias, mas que se a gente pega a teoria do fragmento, se a gente pega a teoria da condensação dos sonhos de Freud, que é aplicada vastamente com outros autores, mas não com Carolina, a gente chega num texto de altíssima complexidade e de uma poética que nos emociona, nos ensina. 9 de maio. 9 de maio. Hoje é 9 de maio. Há 64 anos ela escreveu: eu cato o papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. O faz de conta que eu estou sonhando é a escrita. É por meio da escrita que Carolina Maria de Jesus se sustenta como pessoa, né? Se preserva a sua subjetividade. Como isso não é literatura, não é mesmo? Então eu vou ler só o 10 de maio, que é para a gente fechar o episódio da intimação. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros. Agora, falar para mim, que sou uma pobre lixeira, eu não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Olha a inversão lógica que ela faz aqui. Então, primeiro a ironia. Claro que vão falar que não é ironia, né? Porque como é uma autora negra que sobrevive catando lixo, ela não domina a ironia. É ironia. Ela está sendo irônica, né? Sobre a amabilidade do tenente. Aí ela dá o retrato do tenente, o tenente com a sua superioridade, dando lição para Carolina. Como é que ela cria os filhos. E como explicando
para favelado o que é a favela, que é o que mais tem, né? Gente que não mora na favela tentando explicar para quem mora na favela o que é a favela. Agora, e aí ela se revolta e mostra suas garras na escrita. Vai falar para mim, que sou lixeira, vai falar para os políticos. Né? E aí ela faz toda a inversão e dá a solução. Ao mesmo tempo que ela diz que ela, de novo sendo irônica, que por ser uma pobre lixeira não tem como ela resolver o problema do Brasil, na próxima linha ela resolve. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar o próximo. E nas crianças. A última palavra é crianças, que é quem? O filho dela. Ninguém está pensando no filho dela, ninguém está pensando nas crianças. Então essa é a agudeza, é a fúria e é a poeticidade de Carolina Maria de Jesus, que vai ser uma autora que a gente vai aqui, durante as nossas conversas, recorrer amplamente. Bom, depois disso, eu vou apresentar o nosso curso Encontro a Encontro, mas antes eu quero perguntar se vocês se sentem mobilizados a fazer alguma intervenção. Beth, só para perguntar, você tem conseguido acessar o chat? Eu sei que você está com 2 telas, acho que é difícil, né? Mas foram colocados muitos comentários bem bacanas lá também, viu? Infelizmente, eu não consigo fazer essa coisa de falar e olhar os E olhando, não, tempos. perfeito, sem problema, não, só Se para... você achar pertinente ler algum comentário, eu te agradeço. Não, a Débora já tinha citado antes, ela reforçou, né, que ela leu esse mesmo trecho dias atrás com os estudantes, né? Até levantou a mão, se quiser complementar. A Rosimeire também falou que ela é emocionante os recordes que você trouxe, ela está relendo a partir da sua fala, né, Carolina? Então o pessoal está comentando aqui, mas é melhor ouvir vocês também. Então a Débora levantou a mão, por favor, Débora. Oi, gente, boa noite. Boa noite, professora Beth. Samir, obrigada mais uma vez pela possibilidade de estar aqui nesse curso. Foi muita coincidência, né? Quando você falou sobre a parte que escolheu pela data, eu falei, gente, parece que eu estou voltando na minha aula da semana passada. A Carolina é uma autora que me toca muito. Eu acho que foi uma autora que me despertou para essa literatura, tanto na EMF, em que eu trabalho, quanto na AEL, José Roberto Toreiro, que eu conduzo as aulas de literatura junto com a professora Jéssica, que conduz o teatro. Nós estamos trabalhando muito a questão da educação antirracista, está dentro do nosso PPP, é um dos pontos primordiais. E o ano passado, nós fizemos várias intervenções na AEL, e eu acabei levando para a sala de leitura também, com a Conceição Evaristo. Então, fizemos um trabalho com a Conceição muito bonito, e isso me relembrou do início da nossa AEL, que nós trouxemos a Carolina Maria de Jesus. Então, eu acabei, esse ano, trazendo para as aulas na sala de leitura algumas passagens do diário, e foi muito interessante, porque o que atraiu os estudantes foi justamente o que aparece nesse último dia lido, né, do dia 9 de maio de 68, que eles falaram assim, eles se atraíram muito pelo título. Eles falaram assim para mim, professora, por que não leremos um diário? A gente gostaria de ler diário esse ano. Alguém falou do diário de Anne Frank. Aí eu peguei e lembrei da Carolina, falei, olha, a gente tem um outro aqui bem interessante. Falei, tem o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Na hora que eu falei assim, então sutil, né? Eles acabaram se identificando muito, falaram, nossa, Diário de uma Favelada, a gente quer esse. A gente quer o da favelada. Aí eu apresentei uma biografia dela, daquela coleção Black Power, para depois introduzir algumas passagens do diário. E foi muito interessante, porque eram estudantes de 6º ano, eles são novinhos, mas eles gostaram muito, eles foram se identificando com as passagens, e
eu pretendo continuar. Dei uma pausa agora essa semana para mesclar com outras coisas, mesclar com trecho de filme, com poesia, mas eu acho que aí ao longo das próximas aulas o curso vai me trazer várias ideias aí para a aula. E foi muito legal quando você começou a apresentação. Eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava lá na Academia Paulista de Letras hoje, mas eu peguei o trecho em que você explicou sobre o curso. Eu falei, nossa, é para mim esse curso, todo voltado, porque desde que eu li desde que eu trabalhei quarto de despejo em 2019 com a EL, numa outra escola particular, isso foi mexendo muito comigo e despertando o interesse para algo que eu não vi na USP, né, lá nos primórdios do século, finalzinho do século XX, não tinha ênfase, ainda não tinha saído a lei, e acho que a lei está ali, né, no finalzinho, se não me engano, sempre confundo com a data da lei, 2003. E assim, aparecia como optativa, então eu acabei não trabalhando nada da literatura negra, e nos últimos anos eu venho me questionando muito sobre o título. Depois você falou sobre ter um grupo, né, de discussão lá na PUC, se a gente puder entrar também, ou se é só para aluno lá do mestrado ou do doutorado, mas eu achei bem interessante, porque é o que eu quero, é um tema que vem me interessando muitíssimo. Aí acho que falei demais. Que bom te ouvir, Débora, que bom te ouvir. Que bom saber do seu trabalho, do seu interesse, saber que faz sentido. Agradeço muito seus comentários e o grupo é aberto, sim, à participação dos professores aqui da rede de São Paulo, enfim, tá aberto, o grupo é aberto. Eu estou retomando aqui, Samir, que agora eu acessei o chat, né? Só queria comentar rapidamente, né? Então, professora Elaine dos Santos Melo falando que é professora de língua portuguesa do Baima. O que eu posso fazer com isso, né? Eu tinha que comentar. É o tipo da frase que eu falo e não consigo não me emocionar. Paula Gardênia, mais uma vez com a gente. Obrigada, Paula, por você estar aqui, nossa aluna no programa, já agora doutoranda. Alguns elogios, muito obrigada. Estou passando aqui, ver se a gente... Enquanto eu estou passando, se alguém mais quiser falar, fazer alguma pergunta... Eu fico muito feliz também, os professores do Projeto AEL, outros professores, todos que fazem comentário, a gente fica muito feliz, né? Mas falando das práticas que tem realizado e o quão a Carolina aparece no trabalho que é realizado pelas academias. E aí eu vou até aproveitar, né? Se alguém quiser falar, fique à vontade, mas eu vou aproveitando enquanto a Beth está lendo, né, as mensagens. Lembrar que em 2014... a rede municipal, 10 anos atrás, né, a gente até está pensando em fazer um material sobre isso, né, criou, né, uma ação, né, que foi o Leituraço, que ocorre até hoje, né, você vê, já passou tantos prefeitos, tantas gestões, e a rede incorporou mesmo a ideia de leituras simultâneas, de mediações, trazendo, e aí a ideia já naquela proposta em 2014, trazendo a literatura negro-brasileira, trazendo os autores indígenas, depois veio a ideia de trabalhar também os autores migrantes, os autores da periferia, na literatura periférica, e curiosamente aquela ação do Leituraço gerou uma necessidade, uma demanda. Era o ano que estava se completando o centenário da Carolina Maria de Jesus, né, que ela nasceu em 1914, e a gestão, a equipe que trabalhava em SME naquela época, eu peguei um pouquinho esse período também, estava propondo, né, poxa, o que temos no nosso acervo de autores negros, de autores da periferia, de literatura de outros países, literatura de países africanos, né, de autores africanos no Brasil, e infelizmente, apesar do acervo das nossas salas de leitura sempre ter sido muito, muito rico, mas tinha essa perspectiva de ter mais os autores do campo, do que se considera os cânones da literatura. E foi feita uma grande compra naquele período, e desde então nossa rede tem
tido muitos estudos, um acervo muito diversificado, a ideia de bibliodiversidade estava se discutindo naquele período também, e quantas vezes eu já não conversei com a Beth, né, sobre esse assunto, né, que de certa forma até nossa rede se antecipou a preocupações que a academia só iria, isso quando se preocupa, né, porque a Beth mesmo pontuou como tem poucos grupos de pesquisa, grupos de estudos dentro dessa temática, mas como a nossa rede acabou de certa forma, discutindo autores como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ruth Guimarães, o Solano Trindade, por aí vai, muito antes do que boa parte do campo acadêmico que estuda a história da literatura brasileira, né? Então, cursos como esse só vêm contribuir para que continuemos nessa direção, né, Beth? Sim, sim. Pontuou muito bem, Samir. Eu acho que os professores, a rede pública da cidade de São Paulo, com seus professores e com os seus alunos, está na vanguarda desse movimento, assim como as periferias, né? Os autores periféricos, e aqui não estou falando no sentido de valor, mas de territorialidade, né? Estão na proa, né? Estão na linha de frente dessa mudança, né? Dessa renovação da agenda literária, né? Nos vários âmbitos, seja na curadoria, na mediação, né? Enfim, aprendendo sempre com vocês também. Eu vou para frente, então, mas o microfone continua aí à disposição, né, da gente continuar nesse diálogo. Beth, a professora Liana pediu para falar. Por favor, Liana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estou pensando muito nesse último trecho que você leu, principalmente na frase: o Brasil deveria ser governado por alguém que passou fome, né? Porque você estava falando do conto, né? De tudo aquilo que está né? Que está por baixo. E tem aí uma análise política muito potente, né? De que quem é que está no poder, de quem sempre esteve no poder, né? Ela faz uma análise assim, né? Não é o povo, né? A população nunca esteve no poder ali naquele momento, né? Hoje a gente pode dizer que a gente tem um presidente que passou fome, né? Mas ela ali naquele momento ela não teve essa experiência. Então eu achei que é uma análise política assim muito profunda, né? De quem está no poder, de quem é que manda, de que todos estão ali só servindo, né? Então vem falar para mim, né? Eu não estou no poder, não sou eu que estou no poder e nunca teve no poder alguém que de fato conhece a realidade da população brasileira, né? Que é um lugar onde eu estou, né? Eu achei assim muito impactante essa pequena frase, né? Essa pequena reflexão que tem aí, mas que é muito grande nas potencialidades de discussão, né? Com os alunos. Eu já trabalhei com o diário alguns anos atrás, em umas turmas de 6º e 7º ano, e eu projetei uma imagem da Carolina no Data Show, né? E é uma imagem bem famosa, que ela tá com um lenço na cabeça, meio de lado, assim, né? E eu perguntei meio assim, como quem não quer nada, o que eles achavam que ela fazia, né? Qual que seria a profissão dela. Eles como submersos, né? Numa imagem do negro no Brasil, colocaram empregada doméstica, dona de casa, e como a foto é meio antiga, até escrava, né? E eu falei, gente, a gente está numa sala de leitura. Por que será que a gente está aqui na sala de leitura e a gente olha para essa imagem, para essa foto, e a gente não consegue enxergar essa pessoa que está aí como uma escritora? Ela é uma escritora. Então, uma figura que quebra os estereótipos, que quebra os padrões daquilo que eles mesmos trazem, né, por estarem submersos nessa cultura
nessa estrutura racializada que a gente tem, né? Então, eu acho a figura da Carolina, não só os textos, mas a própria imagem dela muito importante para a literatura. Muito bem, muito bem. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, por ter essa postura provocando, né, os alunos a reverem as suas posições, né, que na verdade não são deles, né, é algo que eles herdam, né, da sociedade, da família. Então, muito bom quando a gente consegue questionar, assim, colocá-los para pensar, né. Eu vou andando aqui para frente, mas o microfone continua. Vocês estão vendo a tela, né? Não, Não me diga. eu não estou vendo agora a tela, estou vendo só sua fotinho. Eu sou a professora Mônica e estou achando a sua explicação e essa explanação maravilhosa. E eu gostaria de fazer um aporte também que, apesar dela ser de 1914, ela reflete hoje em dia, então ela é sempre atual, ela está sempre atual, né? Porque tem autores que escrevem numa determinada época e valem para a época. E ela é atual nos dias de hoje, os alunos leem sobre isso. Nós, no ano passado, trabalhamos com o currículo antirracista, e ela também foi contemplada, e eu estou gostando muito do curso. Muito bem, obrigada, Mônica. E agora, você está vendo a tela? Acho que tá aparecendo, tá sim. Andou para frente? Tá escrito planejamento, tá no slide do planejamento. Ah, tá. Andou para frente, introdução? Sim, Sim? sim. Ah, maravilha. Então, como a gente já fez introduções longuíssimas, eu não vou entrar aqui nessas, né, acho que a gente já tá na mesma página, né? Vou só pontuar aqui os nossos objetivos, apresentar e discutir conceitos que circundam as narrativas afrodiaspóricas, ler, fruir e discutir algumas dessas produções na literatura. Isso é importante para mim, porque eu quero que o texto literário seja o grande centro aqui, seja o grande o grande elemento que para nos ensinar, para nos fazer refletir, né? Não a teoria a serviço dessa literatura. A literatura que tem que ocupar aqui as nossas cabeças e o nosso tempo, a nossa energia. Perceber as especificidades políticas e poéticas dessas obras, estabelecer diálogo crítico com pensadores e intelectuais afrodescendentes, em especial Leda Maria Martins e Edmilson de Almeida Pereira, e com isso visa-se contribuir de forma robusta com a formação do professor crítico comprometido com a agenda antirracista na mediação, na crítica e na produção de literatura. Sim, faltou esse aspecto que eu vejo que é real, que é pulsante, que é presente nos professores da rede municipal. Eu digo isso da rede municipal porque com os professores que eu trabalho mais de perto, mas, enfim, não exclui nenhuma outra rede, que é a da criação literária, né? O professor, ele está a professora, cada vez mais se autorizando a escrita de ficção, a escrita criativa. Então, eu espero que esse curso também seja esse lugar aí de inspiração e de motivação para a escrita. Falando em livros, né, que nos interessam, vou mostrar o livro do Edmilson, que eu estou citando aqui, o Edmilson de Almeida Pereira, que é o Orfeu Exu, entre Orfeu Exu e Exu Nouveau, né, uma análise de uma estética de base afrodiaspórica na literatura brasileira, que é um livro, assim, se quem tiver aí com um dinheirinho sobrando, puder fazer esse investimento, indico muito, tá? De tudo que a gente vai ler aqui, de todas as obras que a gente vai manusear, entre as obras teóricas, eu acho que essa vale muito aí esse investimento.
Então, a gente vai passar por uma revisão dos conceitos de literatura negra, leitura de literatura negra e a mediação dessa literatura. Encontro por encontro. Então, hoje, 9 de maio, a gente está fazendo aqui o acolhimento, a apresentação da proposta do curso. Próxima aula, 16 de maio. O tema é Literatura Negra, um conceito em construção. Nós vamos ler, eu vou disponibilizar, o Samir vai me dar aqui os caminhos, não sei se eu já posso pôr aqui no Meet, ou se eu mando para ele faz uma pasta, ou eu faço uma pasta, isso aí não tem, isso é só um detalhe que depois eu e o Samir, depois que eu diga amanhã, a gente resolve. Mas eu vou indicar para vocês a leitura do texto do CUT, Literatura Negro-Brasileira, a leitura de Conceição Evaristo, com o texto Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. Veja como que ela vai trazer outro conceito aí, afro-brasilidade. Esse texto do Kabengele Munanga, Arte Afro-Brasileira, o que é, afinal? E esse texto do Eduardo Assis Duarte, que é por um conceito de literatura afro-brasileira. Então, são textos, assim, base, fundamentais, essenciais, para a gente discutir o conceito dessa literatura. Eu sei que a agenda de vocês, né, do professor em geral, eu sou professora também, a gente tem tanto trabalho antes da sala de aula e depois da sala de aula, né, e pensar numa agenda de leitura é um pouco complicado, mas se fosse desses textos aqui, se fossem para vocês lerem um só, você fala para o Beth, escolhe um, porque isso tudo aí nem pensar. Então eu vou pedir para vocês priorizarem o Eduardo Assis Duarte, tá? Que eu acho que o texto dele, de certa maneira, engloba todos os outros. Mas quem puder ler o CUT, por favor, Kabengele, né, Conceição, são textos muito importantes para a nossa questão aqui. O outro encontro... Beth, desculpe interromper, é que para mim também, né, eu achei que teve uma hora que falou, tá passando, alguém falou sim, eu falei, acho que é o meu, né, mas para muita gente ficou congelada na tela planejamento, né, não apareceu, mas até aí o pessoal ficou angustiado, meu Deus, qual o nome desse livro mesmo, porque vamos tentar... Mas, de qualquer forma, também eu vou colocar depois no Classroom toda a bibliografia, né? Todos esses livros que a Beth está citando, eu vou disponibilizar. E sim, Beth, depois, eu acho que como a gente tem a turma no Classroom, né? A gente coloca todo o material lá disponibilizado, e aí todos têm acesso a qualquer momento. Porque se colocar só aqui no chat, né? Depois se perde, né? O chat tem esse problema, né? E agora, Samir? Agora sim. Opa! Desencantamos? Isso, aí tá no slide. Esses são os livros que a Beth estava citando, agora estão na tela. Não, isso, não são livros, são artigos. Artigos. Né? Então, e o do CUT o CUT é um livro, né? Isso, os outros são artigos. O CUT é um livro, exato. Mas os outros são artigos, são textos curtos, assim, né? De no máximo 10, 15 páginas, tá bom? Mas fiquem tranquilos que essa informação vai chegar para vocês de forma documentada, né? Não assim, oral. Dia 23 de maio. A crítica literária e o epistemicídio negro. Então, a gente vai, até de certa forma, dar uma continuidade, porque a gente vai ter, claro, né, tem que ter uma continuidade, mas a gente vai ainda se referir muito aos textos da aula do dia 16, mas a gente vai aprofundar um pouco sobre a questão do intelectual negro, do escritor negro, né? Então, estou indicando esse artigo, né, do Jorge Augusto, o intelectual e da Maria Dolores e da Silvana Carvalho, o intelectual negro, agente de letramento. E o texto da Lívia Natália, Intelectuais Escreviventes, Enegrecendo os Estudos Literários. Que eu acho que é um texto também fundamental para a gente pensar um pouco nessa crítica literária predominantemente branca, né? E qual a implicação de termos uma crítica literária
escurecida, negra. Depois vai ter o feriado de 30 de maio, e aí a gente se encontra de novo, 6 de junho. Literatura negra no Brasil e a crítica literária. Então, aqui a gente vai começar uma grande, deliciosa aventura pelo livro do Edmilson de Almeida Pereira, Entre Orfeu, Exu e Exu no Vô, uma análise de uma estética de base afrodiaspórica na literatura brasileira. Vocês viram que o livro não é curto e é muito denso. Não é nem pela questão, não é nem pela extensão, é um livro muito denso. Então, a gente vai ler aí partes, né? Então, eu vou, para esse dia, eu vou indicar aí os capítulos para leitura, porque nas outras aulas nós continuaremos a leitura. Tá vendo? Ó, no dia 13 de junho, nós também leremos uma parte, um capítulo do Edmilson. Só que nesse dia 13 de junho, a gente vai partir para análises mais estruturais de poemas. Depois, no dia 20 de junho, ainda com deixa eu ocultar isso aqui. Ainda com o auxílio do Edmilson de Almeida Pereira, vamos ler O Homem que Falava Javanês, de Lima Barreto, né? Com essa perspectiva de literatura negra. E no dia 27 de junho, a literatura negra no Brasil, literatura para crianças e jovens. Então, eu estou indicando o texto teórico da Eliane Debus, a temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura para crianças e jovens. E de ficção, vamos ler o livro do Caio Zero. E o Eduardo Duarte, com literatura afro-brasileira, abordagens na sala de aula. Isso é um livro. E eu vou também separar 1 ou 2 capítulos para a gente ler, quem quiser, quem puder ler inteiro, maravilha, que é a leitura de ficção, nós vamos ler um conto da Cidinha da Silva, provavelmente do livro Exu em Nova York, que quem também puder adquirir, o Exu em Nova York, é muito bom. Vou tirar um texto dali para a gente analisar sobre essa perspectiva da poética, da força poética da literatura negra. Depois, no final, tem todas as nossas referências, né, a literatura básica dos nossos encontros. Eu acho que aqui eu não citei, né, o Emanuel Araújo, O Negro de Corpo e Alma, a Denise Carrascosa, com texto Pós-colonialidade, pós-escravismo, bioficção e contemporaneidade. Acho que eu também não citei a Constância Lima da Silva, a Isabela, com Escrevivência Escrita de Nós, reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo, o Deleuze, com Kafka por uma literatura menor, o Glissant, que é muito importante para as minhas reflexões, Poética da Relação e Línguas e Linguagens, no Introdução a uma Poética da Diversidade, a Leda Maria Martins, e depois, do lado de cá, nessa bibliografia complementar, a gente tem uma base eurocentrada de crítica literária, né? Que é muito importante da gente ter também. Então, assim, daqui a pouco eu volto, vou parar de compartilhar a tela e volto para comentar essa história da crítica literária eurocentrada. Um minutinho só. Então, a dinâmica das nossas atividades, os encontros online, o envio de material para vocês estruturarem a participação, né? Os encontros vão acontecer aqui de uma forma expositiva, mas dialogada, sempre com debate, tá? E o que mais? A gente vai manter o fórum, né, Samir, com perguntas virtuais, para ir instigando a leitura, certo? Vou parar aqui para a gente... E vou voltar aqui a tela com vocês. Parar a apresentação. Bom, só para fechar aqui essa questão do eurocentrado, né, que eu coloquei
como complementar, que é muito a base daquele curso de 2020, com os principais temas dos estudos literários, né? E aqui eu acho que é um exercício de quilombismo, um exercício de marronagem, né, no conceito do Bonnat, de que a gente precisa também trabalhar com as ferramentas, né, eurocentradas, com as ferramentas do cânone, para discutir os nossos temas, e não ficarmos relegados a uma bolha, né, a um lugar diminuído, né, de um lugar reivindicatório apenas, né? Não, nós estamos num lugar reivindicatório, estamos num lugar de reflexão, estamos num lugar de pesquisa. Então, nós somos capazes de dialogar com intelectuais multirraciais, né? E com perspectivas multirraciais também, né? Perguntas? Eu acho que tá todo mundo só na expectativa. Acho que ficou a boa sensação de que vai ser um curso bem cabeçudo, no bom sentido, né? Muita referência, leituras complementares. Eu acho que é isso. A ideia é propiciar esse repertório e dentro de uma perspectiva que é o nosso compromisso com a tua rede tenho certeza que todos os professores e professoras que estão aqui, uma perspectiva de uma educação antirracista, e acho que esse curso vai dar muitos subsídios literários para o nosso trabalho de mediação, para o trabalho do direito à literatura, né, Beth? Espera aí que está saindo, tem um áudio vazando. Pronto. Se alguém quiser fazer algum comentário. E, Beth, olha, tem uma coisa que não mudou. Sei que faz quase um ano que a gente não dava curso juntos, mas eu ainda continuo sendo fiscal do tempo, né? Então, estamos já nos 8 minutos finais do encontro, né? O Gabriel pediu para falar, acho que vai representar o nosso grupo aqui com uma fala de quase desfecho do encontro, né, Gabriel? Pode falar. Oi, Samir, boa noite aí, querido. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, porque ano passado a gente recebeu bastante acervo para aquele programa da SMED, o Lê Educador, isso, né? E bastante dentro dessa literatura. Acredito que parte da proposta de leitura da professora, talvez a gente já tenha contemplado e tenha lá à disposição na nossa escola, né? De repente, se a gente puder, não sei, né, dentro dessa literatura de agora, eu não sei de cabeça, não lembro de cabeça quantos livros desses que a gente vai ler no nosso curso a gente já tem à disposição na escola, né? Então, se de repente, nesse momento que a gente fizer uma listinha e for colocando esse conteúdo, a gente já puder destacar quais a gente já tem à disposição com esse programa do ano passado. Sim, não, várias autoras, por exemplo, a Cidinha da Silva, Conceição, Evaristo, que a Beth foi citando, né, foram comprados, alguns tem um programa de leitura, a ideia de formar clubes de leituras na escola, né, alguns livros literários, e livros de referencial teórico também, que foram comprados nesses últimos 2 anos, né, para contribuir com o trabalho formativo dentro da escola, né, de fato, né, amanhã, prometo, esse material que a Beth colocou agora, a gente já tínhamos, né, só que agora a gente vai disponibilizar esse referencial bibliográfico, até para vocês também já verem o que tem, para ver o que vocês podem comprar de material complementar, né, acho que livro leva a outros livros, né, acho que esse curso vai contribuir muito nesse sentido. Mas maravilha, aí, legal, muito legal aí o primeiro encontro aí, parabéns aí, maneiro. Legal, Gabriel, e também o que você falou é muito importante, você está completamente certo. Vou sentar com o Samir e vou afinar o máximo possível as indicações de leitura com o que vocês já têm disponível na rede, não só vocês, mas os alunos também. Muito bem pensado, né, Samir? Vamos fazer assim. Vamos, não, eu vou até te disponibilizar depois, Beth, os livros que foram comprados nesses últimos anos, livros para o professor mesmo, de leitura, de clube de leitura. É legal que tem escolas que têm feito clube de leitura entre os professores, pegam, às vezes, até momentos na GEIF, que tem pautado, né? Imagina um coordenador pedagógico falar, gente, agora vamos pegar uma parte da nossa formação para fazer uma leitura, para conversar, e tem escolas que têm feito clube de leitura com a comunidade, tem tido um movimento muito legal a partir dessas aquisições, dessas compras de livros, porque livro tem que circular mesmo, né? Essa é a natureza do livro, tem que circular.
Ai, que alegria. Que alegria. Sensação boa de estar aqui. Obrigada, Samir, por mais essa oportunidade de estar partilhando com vocês. E Beth, eu sei que é difícil, mas tenta sempre acompanhando, né? Um olho no peixe, outro no gato, porque muito elogio, muito carinho, o pessoal tá gostando muito dessa seu retorno, né? E quando você retomou, a gente falou, olha, você já vem há alguns anos, né, com o grupo de pesquisa, falou, acho que agora é o momento de trazer muito do que seja das experiências que você tem colhido, né, com esse grupo, quantas lives, né, nesses últimos anos, também convidando intelectuais, escritores externos, né, para debater com o seu grupo, e aí eu até falei, quando você retomou para essa nossa parceria, a gente falou, vamos focar bastante na ideia de ancestralidade, literatura negro-brasileira, afro-brasileira, e acho que vai dar, esse é só um primeiro curso, e nós vamos ter outras propostas nesse sentido, e espero que vocês gostem, né, acho que já tá, a Beth colocou também, né, Beth, o Instagram agora aqui no chat, né, da PUC, né, do programa que a Beth é vinculada, os programas, né, que a Beth é de 2 programas na PUC, né, um de Psicologia da Educação, tô certo? Certo. E Literatura e Crítico Literário, que ela já está há muito tempo lá no programa, foi quando nos conhecemos, ela já era do programa. E aí, acho que por hoje é só, Beth? Por hoje é isso, e a gente se vê quinta-feira que vem. Isso. Então, boa noite, pessoal. Obrigado, professora Beth, pela partilha. Pessoal, sempre bom reencontrar vocês. O pessoal já foi se soltando ao longo do encontro para ir interagindo. Acho que os próximos encontros vão ser melhores ainda. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada, Samir. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Samir. Obrigada, professora. Um beijo. Beijo, gente.